Bem-vindo ao nosso canal do Instituto Suassuna. Hoje nós vamos falar do nosso quadro Tarja Preta, isso mesmo. No nosso quadro Tarja Preta a gente vai trazer um psiquiatra famoso, elegante, gente boa demais, meu amigo, para falar com a gente sobre temas que às vezes você está passando aí na sua casa e é tanta informação confusa que fica difícil entender. Então aqui a gente vai deixar isso a limpo, uma linguagem clara para você entender. Então se você tem alguma dúvida, alguma demanda, escreve aí embaixo o que você gostaria de ouvir aqui no nosso canal hoje. E se você está procurando uma regra para viver, esse não é um canal para você. Já vou economizar seu tempo. O que a gente tem aqui são bate-papos entre pessoas que são muito inteligentes, que têm uma ideia muito grande de como é que é a vida aí, essa vida que você está vivendo, vida vivida. A gente não está aqui para dizer o que é certo, o que é errado, para dizer para você como deve ser feito, como não deve ser feito. A gente está aqui para ampliar seu horizonte, abrir um pouco mais a mente, e a gente não acredita que vai fazer você pensar fora da caixa, porque a gente nem acredita em caixa. Então, para a gente conversar hoje, chamo meu amigo Júlio Protásio. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar aqui, Danilo. Ó, o Julião vai falar com a gente aqui bastante sobre um tema que é meio controverso, pelo menos para mim, tá, Júlio? Não sei o que você pensa sobre esse assunto, a gente não conversou muito sobre isso, mas burnout parental. Burnout, a gente ouve muito falar de burnout como sendo uma coisa lá das empresas, né? Como você está dentro de uma empresa, você tem um burnout. Agora tá todo mundo falando de burnout parental. Como é que funciona isso, Júlio? Que história é essa? Então, é um termo para mostrar a exaustão dos pais frente à criação dos filhos. Pode ser de filhos rígidos, filhos saudáveis, e está sendo um desafio conciliar trabalho com a criação e tudo isso, mas também pode ser algo relacionado a pais que são cuidadores também, né? Crianças com alguma condição que vai necessitar de mais cuidado. Pais de autistas, algum grau de comprometimento físico também. O burnout no CID-10 tem que estar relacionado propriamente ao trabalho, né? Entendi. Então essa discussão está sendo feita porque há esses mesmos sintomas de exaustão também para os pais, em questão de casa também, por causa dessa jornada que apresenta. Mas ao mesmo tempo que tem essa discussão, ainda nós não temos um CID para isso. Tem outros CIDs que são melhores para cada caso, né? Então, desenvolver um quadro de ansiedade e preocupação que está relacionado com o serviço de casa e tudo isso, nós vamos falar que é ansiedade generalizada. Desenvolver um quadro depressivo, não falar que é depressão mista de ansiedade. Mas, na verdade, isso aí, a gente percebe que está surgindo um grupo, uma gaveta, a medicina está conseguindo ver, a psicologia está conseguindo ver, que é um quadro de estresse, de burnout, que começa nessa questão, nesse contexto familiar. E aí, a gente está falando de um monte de nome, e é importante a gente pensar o seguinte, aqui no Instituto, independente do nome, a gente está preocupado com a sua dor. Independente do nome que você vai ter, se é estresse, se é ansiedade, se é burnout, a gente vai discutir o nome aqui. Mas mais importante é você respeitar a sua dor, respeitar a sua limitação. Porque às vezes a gente fica muito... Os pais estão se cobrando muito hoje, né, Júlio? Os pais se cobram muito, porque tem muito acesso à internet, muito conteúdo, é muita regra, e há uma comparação muito grande, né, em redes sociais, há a perfeição na rede social, que ninguém apresenta os problemas de casa na rede social. Pois é, o pessoal não pega o remédio que está tomando e fala na internet, não. Não, o pessoal não fala disso, o pessoal não fala dos perrengues, não. Só tem ali na internet coisa boa acontecendo. A grama do vizinho tá verde, né? Tá sempre melhor, né? Tá sempre melhor. Às vezes, se você pisar nela lá, você vai ver que tá sintética. Pra gente não deixar a grama sintética dentro de casa, como é que funciona isso, Júlio? A gente está discutindo hoje, então, sobre esse burnout dentro da família, burnout em casa, né? Como é que funciona isso, Júlio? Como é que é diagnosticado isso dentro do consultório e quais são as perspectivas dentro da psiquiatria? Então, o mais interessante sobre burnout parental é que no consultório não vai chegar o pai e a mãe buscando consulta, a maior parte das vezes. A maior parte das vezes, os pais estão trazendo os filhos que precisam de algum cuidado específico. Pode ser que não tenha uma condição especial de neurodesenvolvimento, séria, pode ser um TDAH, que é considerado que não tem... Um neurodivergente tipo eu que tem TDAH, tá tudo certo. Uma neurodivergência.
E aí os pais estão levando lá, olha, porque eu não sei mais o que fazer e tal, e você percebe que os pais estão exaustos, estão estressados, estão cansados. Tem criança autista, por exemplo, que não dorme, né? Criança autista que ela tem uma dificuldade com sono muito importante, porque o cérebro é muito facilmente estimulável, né? E aí esses pais estão exaustos. E algumas vezes a gente percebe que o adoecimento está sendo mais nos pais do que na criança. Na criança, a gente vai fazer um acompanhamento com a psicologia, vai fazer um acompanhamento com a medicação, e a criança está ok. Mas os pais não estão bem. Por exemplo, uma criança com TDAH, pode ser que o pai e a mãe viraram o lobo pré-frontal acessório. Então, sempre lá falando assim, não faz assim, não faz assado. Ou então precisa ficar ditando passo a passo para a criança. Isso vai deixar os pais exaustos. Se a gente fizer uma associação, a ferramenta, a tecnologia cada vez aprimora e é melhor. Então, quando a gente usava somente um Microsoft Word, né, para editar um documento, tinha que digitar palavra por palavra e criar um documento, nós tínhamos um trabalho aí de um dia inteiro, às vezes para gerar um documento. Mas hoje, com a inteligência artificial, que já existia, né, os governos já usavam, mas aí agora que ficou acessível ao público, então ficou mais fácil. Então, vamos dizer assim, à medida que a criança cresce, o esperado é que o desenvolvimento dela vai facilitar a independência dela. E vai diminuir o serviço do pai e da mãe. E vai diminuir o serviço. Uhum. Só que tem casos que essa independência não é alcançada. Pode ser por criação, pode ser por alguma patologia, algum transtorno, mas quando não tem essa independência, os pais vão ficar estressados. Eles vão ficar exaustos. Porque é igual aquele conceito de pai velho. É muito diferente. Ah, foi pai depois que já era avô. Não tem mais o mesmo cuidado, não consegue. Então, cada fase da vida E vai cansando um o pai. E uma coisa que você está trazendo que eu acho importante é que a gente não está falando só de pais de crianças atípicas ou pais de criança típica. O que a gente está dizendo é de uma falta de cuidado dos pais com eles mesmos. Porque você diz que isso não chega no seu consultório, né? Você percebe ali na sua atuação. Quando eu percebo que tem a criança, tem isso, e eu posso pedir para o pai, você quer consultar também? Você quer fazer uma avaliação também sobre isso? Ou então, até o momento o quadro é mais leve e não vai ser uma consulta, vou encaminhar para, você precisa fazer uma terapia. Porque senão você não vai dar conta de como você está vivendo. Não tem como se manter nessa situação. Você também precisa de ajuda. E é importante, turma, a gente pensar o seguinte, quando a gente está falando, né, Júlio, de cuidados com as mães, essas mães e esses pais, às vezes eles se cobram muito, inclusive por muitas regras externas. Sim. Né? Como a gente estava falando no começo, tem esse Instagram que as pessoas ficam correndo atrás, tem o Facebook, tem outras várias redes sociais, porque a gente tem que lembrar que rede social não é só em aplicativo. Não, né? A rede social você está na porta da escola, mas existe uma cobrança hoje dos pais em serem quase que performáticos, né? Que eles têm que render, que tem que ser perfeito, né? Você percebe isso também lá no consultório? Sim, é um perfeccionismo, é uma exigência. A média agora não é 6, não é 7 mais. A média tem que ser 10 e pronto, tem que ser o melhor possível. E aquele monte de post, né? Eu já fiz isso com meu filho, você fez com o seu, faça isso, não perca tempo, esse negócio cansa, né? Cansa, não discuta com seu filho. Se você falar assim, você vai desenvolver tal trauma, né? Então... Isso eu acho importante, deixa eu... Olha só, é importante você pensar isso. Às vezes, tem mãe que se cuidar demais, ela tá super protegendo o filho. Se a mãe cuida de menos, ou o pai, você tá abandonando o seu filho. Então, parece que não tem saída mais, Júlio. Né, se for pensar no que não fazer, nós vamos ficar meio que paralisados, né? Os pais, o pai e a mãe vai ficar paralisado do que não pode fazer. Mas os pais têm que caminhar para uma forma de ter autoridade e ter limite saudável. Não é para dar liberdade total e a criança faz o que quiser, né? E nem é para pegar e deixar de ser um exemplo para essa criança. É simples. E isso aí vai ser no tempero de cada um, da individualidade de cada família. Porque cada família vai fazer de um jeito. Né? O que é limite para sua família, às vezes, não é para minha. Tem criança que dorme até tal horário, tem gente que acorda cedo, acorda tarde. E assim, é bom estar com um psiquiatra aqui. Vou te fazer uma pergunta muito importante, Júlio, e eu queria que você respondesse.
Tem bula para cuidar de criança? Não tem bula. Posologia, tem... Não tem protocolo, não tem guideline, não tem. Não tem nada disso. Não tem. E no final, os pais que ficam cansados. Os pais ficam cansados. A questão é que os pais precisam aprender que, basicamente, criar filhos é um ato de constante criatividade. Não tem ser mais criativo do que um pai e uma mãe. Tanto quanto bebê para pegar, para poder distrair, para parar um choro, para descobrir. Então, estão sempre elaborando tudo aquilo em retorno daquela criança. Então, é uma questão de criatividade, é uma questão de, praticamente, intuição, instinto. O que eu vou fazer agora com isso aqui que eu estou vendo? E buscando seguir uma linha que vai ser, você sabe, vai ser melhor para os seus filhos e para vocês também. E assim, para você que está assistindo a gente, você tem que ter segurança da sua escolha. Por isso que o Júlio traz muito, eu acho importante isso que você traz, Júlio, que é a importância de lembrar que você vai escolher sobre seu filho. Quais são as escolhas que você faz e provavelmente a escolha do vizinho, da pessoa que está assistindo o vídeo junto com você, inclusive, a escolha vai ser diferente. Por isso que a gente tem aqui no Instituto um projeto chamado Todos os Cuidados. Dentro desse projeto, você tem acesso à psicoterapia. A gente precisa apontar para o bem potencial máximo que a psicologia traz para dentro da sua casa. E se você estiver vendo um monte de psicólogo aí cagando regra na sua cabeça, para com isso. A gente tem que escutar você, tentar entender você no jeito que você quer criar a sua família. E o que você ouve lá no consultório, Júlio, o que é? Que as mães chegam muito cansadas, os pais chegam muito cansados, você vai lá, percebe isso, né, com o seu olhar, e tem medicamento? Como é que funciona? Então, e a gente não está falando aqui que vai ser esse medicamento certo para você. A gente está falando sobre medicamentos. Tem tratamento medicamentoso. Então, uma criança que é ansiosa e está exigindo muito, é uma criança que está, por exemplo, provocando uma acomodação na família. Então, fulaninho é ansioso, eu não posso contar que amanhã nós vamos ter uma viagem, ou então ele tem prova amanhã, vou estudar com ele, amanhã ele descobre. Então, isso aí é uma técnica de acomodação. Então, para diminuir isso, nós vamos tratar, se for um quadro de moderado, a grave, ansiedade, ou então TDAH, nós vamos tratar a patologia. Temos antidepressivos, temos inibidores seletivos, né? Temos que vão tratar a ansiedade também, não são apenas para depressão, antidepressivo é um nome de guerra, um nome comercial que ele tem. Os psicoestimulantes, né? Vai ser o metilfenidato, vai ser a lisdexanfetamina para o TDAH. Tem medicações que agem como estabilizadoras de humor, né? E também agem modulando o comportamento. Mas tudo isso com muito cuidado, porque talvez os pais que mais são desafiados são os pais em que há TOD, né? Transtorno opositor desafiador, que é um contexto familiar, na verdade, não é só um diagnóstico da criança. E esses pais estão absolutamente querendo um tratamento medicamentoso, mas se for só TOD, é difícil encontrar um tratamento medicamentoso. Agora, se é TOD, e geralmente ele vem com TDAH, aí você está tratando bem. E tem outros transtornos comportamentais. Lógico, vai ser usado medicação? Vai ser. Só que o principal, por exemplo, nesse quadro seria psicoterapia. Tem risperidona, tem outras medicações, mas precisa ser trabalhado o contexto familiar. Então quando o pai chega lá falando que ele está cansado, você então não trata só esse burnout familiar. Pode até ser que um dia vire um diagnóstico dentro do DSM-4, ou DSM-5, ou DSM-6, ou DSM-20. Mas a ideia é tratar o contexto como um todo. É o jeito que você trabalha. É tratar o contexto como um todo. Estamos precisando desenvolver, talvez, algum novo tipo de terapia familiar, algum quadro, algum contexto, uma terapia em grupo, né? Seria interessante, para que haja essa evolução no quadro, sem haver uma demanda de perfeccionismo. Porque isso é outra questão. Os pais vão errar. Então, tem pais que passaram por só um minutinho. Então, para você que está aí assistindo a gente agora, então não acelera o vídeo, volta o vídeo e escuta isso que o Júlio acabou de falar. Os pais vão errar. Anota isso pra gente. Porque isso é importante você entender. Você vai lidar com a sua limitação. O pai tem que lidar com a limitação dele, né? Ele tem que reconhecer a limitação. Os pais têm que ter clareza, o pai e a mãe têm que ter clareza que eu fiz o melhor que eu podia naquele momento. Sendo que aquele momento que teve lá, que ele errou, vai servir para ele crescer e ele ter uma melhor condição de reação e de ação no futuro. Então, errar faz parte do processo. E o pai que está muito cansado, que está exausto, tem remédio.
Tem remédio. Aí se os pais aceitarem ser tratados, eles podem, às vezes já estão com algum transtorno. Pode ser um transtorno de adaptação. Pode ser um transtorno que ele já tinha e depois vem agravar com a parentalidade. Sim. Ou então pode ter começado com a parentalidade. Né? Só para deixar claro para você que está aí, parentalidade é depois que você casa, aí parentalidade, é isso que a gente está falando. Tem o casamento, tem um filho, aí então a gente está falando de parentalidade, é esse contexto que a gente está trazendo aqui. Então a pessoa já tinha isso antes? Sim, a pessoa já tinha. Tem os fatores genéticos, tem os fatores sociais, tem os fatores psíquicos previamente. Uhum. E que vão desembocar ali naquele momento. Vão desembocar naquele momento. Então, às vezes, nós pensamos, por exemplo, na hora que vai casar, é feito um contrato. E tem um contrato não escrito entre o casal. Esse contrato, ele pensa que ele está pronto na hora, né? Jovenzinho casando. Não, depois esse contrato continua sendo escrito, porque aqueles dois que casaram antes, agora estão crescendo como pessoas, estão amadurecendo, está mudando. Né? Do mesmo jeito com os filhos, você sabe se você tem um filho de 7 anos, você sabe ser pai daquele filho até os 7 anos. Uhum. Você não sabe como ser pai dele mesmo com 8 anos. E se você tiver outra criança... vai ser diferente. Totalmente diferente, é outra personalidade. E o incômodo que isso pode me trazer, seja no cansaço, seja no estresse, seja no que a gente está chamando aqui de burnout da parentalidade, vai ser diferente. Então, assim, não tem uma patologia específica do ser pai. É isso que você está trazendo para a gente. É uma experiência única, né? Uhum. Uma experiência única. E se tiver algo específico, eles podem medicar? Pode. Se tiver algo específico, eles podem encaminhar para terapia, vai ser feita terapia? Também pode. Então tem como a gente tratar isso. E você tem pacientes também que eles não ficam ali, porque às vezes a gente fica pensando só em criança, mas essa criança cresce e algumas delas precisam de cuidados até muito lá na frente, 30, Sim. 40 anos. Você pega pais também que tem essa dificuldade no manejo com as próprias emoções, com esses filhos que vão depender deles durante muito tempo? Tem várias questões assim, por exemplo, pais que têm uma criança que pode ser por autismo, por deficiência intelectual, que vão ser crianças, mesmo com 40 anos, 50 anos. E esses pais... vão precisar desse cuidado a mais. Vão precisar desse cuidado a mais. E algumas vezes esses pais não têm condição financeira de pagar um cuidador. Ou de definir um meio de subsistência para esse filho quando ele... depois. Aí tem programas do governo, tem acesso, né? Mas esses pais vão cuidar dessa criança a vida toda. Por mais que algumas vezes eles vão reclamar. Olha, eu estou exausta. Geralmente é a mãe que está cuidando. Eu estou exausta. Eu não tenho mais força para carregar ele. Teve uma vez que ele caiu, mas ele pesa 130 quilos. E a mãe tinha que pegar esse menino no colo. E a mãe tinha que pegar no colo, tinha que levantar. Falou, não tenho mais, estou com hernia de disco, não consigo. Então, aí já saiu da parte psicológica, já foi para a parte física. Uhum. E está exausta. Então, esse é outro quadro, nós temos que pegar e ser pensados. E pensar nisso, como política também, como conduta, como que vai ser feito, como que a sociedade vai responder a isso. Porque nós, como sociedade, não vamos adotar a eugenia. Não vamos pensar, somente pessoas perfeitas vão continuar, aquela coisa espartana, né? Não, nós vamos... trazer para o bojo dessa sociedade todos têm direito de viver e ter uma vida de qualidade. Nossa Constituição. Tem direito à saúde e tudo. Então, a sociedade ainda precisa desenvolver um quadro, alguma forma de lidar com isso. Então existem remédios para a gente cuidar disso, mas você traz uma perspectiva mais ampla. E de novo, a gente não está falando aqui para você usar o remédio A, o remédio B, o remédio C. Não é isso que a gente está falando. É que existe um tratamento medicamentoso, né? Mas... até que o remédio errado, o diagnóstico errado pode dar muito errado também. Né? Como é que é? Fala de novo isso aí para a gente deixar bem anotado. Se você tomar um remédio sem prescrição médica, você pode estar tomando um remédio errado para você, para o diagnóstico errado, porque às vezes você pesquisou no Google, lançou no ChatGPT, e aí você, não, esse aqui é o meu diagnóstico. E aí você consegue essa medicação por meios escusos que tem no Brasil. Né, querer te ajudar, né? E pode ser que essa medicação te dê muito errado, porque fazer diagnóstico é muito difícil.
Durante a consulta, o médico está olhando no seu olho, eu gosto de atender olhando o paciente no olho. Mas aí está pensando em todas as hipóteses, possibilidades e perigos que eu tenho. Principalmente os perigos, né? Principalmente os perigos. Isso. Então, é perigoso uma medicação, por exemplo, um antidepressivo, para uma pessoa que tem uma genética bipolar. Às vezes a pessoa tem a genética bipolar, ela não desenvolveu o transtorno bipolar. Às vezes o filho é bipolar, né? Às vezes e é por isso que ela precisa cuidar do filho. Ela tá ouvindo aqui a gente agora, e aí ela decide usar uma medicação específica, X, um seletivo. E aí ela começa, esse seletivo lança ela para mania, e depois não tem como ela parar de ciclar. Às vezes, depois do primeiro episódio de mania, o pêndulo dela não vai mais ficar em equilíbrio como ela estava antes. O equilíbrio antes era frágil, mas estava equilibrado. E aí a gente tem Então, como é que é? O remédio errado... O remédio errado, o diagnóstico errado, pode ser muito perigoso. Pode dar muito errado. Pode dar muito errado. Eu acho que eu vou te chamar para a gente falar disso um dia aqui. Então, para a gente fechar esse assunto, não é uma patologia dada pelo DSM, não está no DSM hoje. É uma pauta que está em discussão e que tem medicamentos. Tem medicamentos, tem outros diagnósticos, mas a gente percebe um agrupamento de sintomas semelhantes, de contextos semelhantes. Pode ser de famílias de crianças com necessidade especial, né, com autismo, com neurodivergentes, pode ser de famílias que é só porque, por exemplo, os pais foram muito podados enquanto crianças e aí eles decidiram ser muito permissivos. E nesse ser permissivos, eles perderam a linha e as rédeas da situação. E aí desenvolveu TOD, a criança desenvolveu TOD. Isso acontece. E não está errado. Os pais vão errar. Vai acontecer. Agora, o que nós vamos fazer depois que a gente erra, aí fica mais leve, né? A gente vai aprender novamente. Então, a principal dica que o Júlio está deixando para a gente, pode ser que eu esteja entendendo tudo errado, mas é assim, se você assumir sua incompetência enquanto pai, é a grande maravilha, porque a gente consegue fazer um diagnóstico certo. É isso, Júlio? Se eu entender onde eu não dei conta, quais são as minhas dificuldades, as minhas dores, eu vou conseguir fazer um diagnóstico certo e eu consigo buscar uma terapia no projeto Todos os Cuidados aqui do Instituto. Pode buscar dentro do projeto você também, que atende por lá, né? Como é que funciona isso aí? Ter humildade. Eu atendo, né? Eu atendo o projeto Todos os Cuidados, né? Trabalho junto. E a gente desenvolve esse trabalho sempre da melhor maneira possível com o paciente que chega. E aí você traz uma palavra importante, humildade. Isso é muito importante? Isso é muito importante, porque se a gente não tem humildade, a gente não tem capacidade de fazer curvas. Então, eu acho que eu estou indo para lá e não vou mudar porque eu estou certo. Meu menino que se ajeite. Não. Essa criança está aprendendo e você também está aprendendo. Maravilha, muito obrigado, Júlio. Esse foi o nosso quadro aqui dentro da sua rádio, do Instituto Suassuna, onde a gente fala sobre tarja preta. Quais são esses remédios que existem, quais são as patologias que estão em voga. Então, traz pra gente sua dúvida, seus questionamentos, pra gente poder fazer isso junto. Julião, obrigado. Obrigado. Esse quadro é seu, não sei o que eu tô fazendo aqui, mas... Não, fechou, deu muito certo. Vamos embora fazer isso acontecer. Um grande abraço, até a próxima. E deixe seu like, curte, inscreve no canal, manda mensagem pro Júlio, torra a paciência dele aí. Valeu? Valeu, muito bom. Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna nós ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.